Os meus pontos de vista sempre foram minoritários. Então você é um dos caras que concorda que o PT devia ter feito uma autocrítica severa, assim, tipo, pegar e falar assim, ó, deixa eu abrir meu coração aqui. Pô, eu escrevi um texto aqui. que foi famoso, modéstia à parte. Eu escrevi um texto na revista Piauí, que é até longo. Saiu em livro depois, de tão... repercussão que foi. De tanta repercussão. Que era um texto de autocrítica do PT. Por que Tem umas 20 páginas assim, de livro. E tá lá. Por que você acha que Não é uma autocriticazinha, não. É um balanço. Erramos aqui. Pô, maneiro o Haddad fazer isso daí, mas, porra, tinha que ser um bagulho, sabe, do partido. do partido. O partido parece, nunca erramos, tá tranquilo. Se a gente perdeu agora é porque o brasileiro é burro e votou no Bolsonaro, tá ligado? Não é bem assim. É que também... assim? Quem votou no Bolsonaro é fascista. Às vezes o cara votou no Bolsonaro Nunca, ninguém da direção fala isso. Não. Tudo bem, da direção tudo bem. Um petista falar isso... Pô, é foda, não dá pra controlar. Não, mas peraí, quantos milhões de pessoas estão na internet falando o que querem? É claro, Não tem controle sobre isso. Mas um dirigente partidário sabe. Mas eles adoram esse sentimento, né, vai? Olha, o sentimento que eles adoram e que eu acho que é justificado é o lance de querer fazer uma perseguição institucional ao PT. Cara, quer combate o que você quiser, cara. Corrupção, Deus, estamos todo mundo junto. Agora, não queira. É a mesma coisa você querer fechar a Igreja Católica por causa de um padre que se desviou da... Sabe? Tá Faz sentido. Sabe, você não... Bom, tem um padre pedófilo ali, pô, prende o cara. Agora, você vai condenar a Igreja Católica porque tem um... Agora, se a Igreja Católica tiver patrocinando aquilo, bom, é outra coisa, é institucional. E se o Papa da Igreja Católica foi o pedófilo? Por exemplo, você pega o PSDB, eu não quero citar nomes porque essas pessoas nem foram julgadas ainda. Mas o PSDB teve 6 governadores acusados de corrupção. 6. Um foi preso. Já foi preso. E ninguém cobra do PSDB nada. Assim, é como se fosse um partido que não deve satisfação à sociedade. A própria imprensa não chega pro final. Eu não acho que isso é verdade, pra ser sincero. Porque eu, como cidadão ter tudo médio, eu acho que o PSDB e o PT é a mesma merda. Você acha que o PV e o PT e o PSDB é a mesma merda. A única diferença é que o PT conseguiu o poder. Mas veja bem, vamos supor que seja verdade isso. Qual que é a tarefa correta a fazer? Você, em cada partido, se você vai combater a corrupção, você vai combater a corrupção em todos os lugares, não é? É o certo. É o certo. Então você vai pegar do PSDB e vai falar, ó, o PSDB é um partido que deve existir, porque a social-democracia precisa de uma representação, sim. Vamos tirar esse joio daqui e deixar o trigo dentro. A partir do momento que você começa a colocar todo mundo na mesma vala, aí, não dá. Eu sei o que eu fiz no verão passado e não vou deixar nego me desrespeitar, porque... Como é que é isso? Eu não tenho nome, não tenho família, não tenho... Como assim? Então, cara, passou do limite do que dá pra fazer em relação a isso. Você não pode usar a justiça pra fazer política, pô. Não, concordo. Esse é o drama que nós vivemos, que é uma coisa indefensável. Não dá pra usar. E nós criamos um aparato repressor gigantesco no Brasil. Tanto é que a Polícia Federal fez mais de 1000 ações durante os governos do PT de combate à corrupção e pegou de tudo. Até o próprio PT. Jogou a rede e pegou de tudo. Não tem problema pegar. Se pegar petista corrupto, pegar tucano corrupto, pegar bolsonarista corrupto, prende, cara. É corrupto, tem que pegar mesmo. Prende, mas não é porque ele é petista, é porque ele é corrupto. Exato. Sim. Aí eles começaram a jogar rede no mar pra pegar petista. Aí você tá usando o aparato de justiça por com ideologia, com fins ideológicos. É verdade. Aí não dá. Tinha que pegar todo mundo. Aí é o drama. A porra toda. Aí é o drama que não dá. Mas aí você para de prender os caras que são filha da puta porque não estão prendendo os outros filha da puta? Ou você luta pra prender os outros filha da puta também? Não. Primeiro, se prendeu muita gente no Brasil, como nunca se prendeu. Mas não prendeu, né? Não. O Cunha tá aí, o Lula tá aí. Cara, tá foda-se. Foda-se, na verdade. Não, se você for poderoso, você sai da cadeia. Chegaram a destruir. O do Lula eu já falei pra você. A Carmen Lúcia que deu o voto de Minerva. Tem minha opinião como muito significativo isso.
Pô, não é pouca coisa. Você deveria dar um voto de confiança pro que eu tô dizendo, porque eu não tô dizendo uma coisa. Eu concedi para você, falei, Monark, você tem razão. A gente se sente inseguro no Brasil se a justiça está sendo feita ou não. 100% de razão. Porque é tanta ida e vinda que você fala, pô, será que estão... Isso vai terminar? É pizza? É o quê que está acontecendo? Legítimo um cidadão pensar assim. Eu acho. Eu mesmo às vezes falo, pô, o que vai dar? Mas quando eu te dou um exemplo concreto, eu falo, pô, o voto de Minerva foi da Carmen Lúcia, que votou sistematicamente contra os interesses do PT. Eu estou dando um dado concreto para você abrir um pouco a guarda para pensar na possibilidade de que ali pode ter havido uma injustiça, em virtude da condução do muro. Não, mas sabe que eu não Isso discuto não significa que tenha tido uma dizer... injustiça. Eu não discuto essa parada. O que eu discuto, na verdade, é que teve uma injustiça. Ok. Qual que foi a injustiça que teve? Não foi que as pessoas, o cara que foi injustiçado, ele foi injustiçado porque ele estava certo e foi condenado errado. A injustiça é porque a nossa lei não funciona direito, as pessoas condenaram o cara mesmo sem tendo provas para condenar. Ok. Isso pode ter acontecido. Porém, você percebe que mesmo que o Lula tenha sido inocentado no momento agora, a gente tem todo um outro escopo de pessoas que não são nem perseguidas, não vão nem a julgamento. Você tem uma escolha Toda do razão. judiciário de quem é importante a ser julgado isso. e de quem vai para a lei normal. O que corrobora o que eu estou falando. O que a gente espera da justiça não é tomar partido. O que a gente espera da justiça é o seguinte, no momento que a justiça toma partido, fudeu, pô. não importa quem seja. Essa tem que ser preliminar. Não importa quem eu estou julgando. Importa o que o cara fez. Mas tem 1 milhão de pessoas que foram julgadas injustamente e nunca vão ter a oportunidade de ter o caso refeito porque eles não são fucking ex-presidente do Brasil. Lembrando que o cara ficou 580 dias lá, né? Não é brincadeira. Como que era quando você ia lá conversar com ele? Como ele era, assim? Como ele se sentia? Puta, nunca vergou. Sério? Sempre soube o que estava acontecendo. Ele tinha esperança desde sempre Total. de que... Sempre soube que era político. Cara, o mundo inteiro sabe que é político. Só aqui que a gente ainda fica com uma guerra de nervos. Porque a gente torce um pouco pro nosso adversário ser culpado. É humano você torcer. Eu não gosto desse cara, eu quero que ele tenha cometido um crime, porque daí eu me livro dele. Mas é que a gente tem muitos não fatos que nos apontam que coisas erradas aconteceram. Você acha que uma prefeita de Paris, que pretende ser candidata a presidente da República o ano que vem, ia dar o título de cidadão parisiense pro Lula na cadeia, sem ter se apropriado do que aconteceu? Depende do que ela acredita que é a base dela. Não tem nada de base ou não base. Não, pelo seguinte, ela estava falando de justiça. Ela não está falando, amanhã aparece uma conta corrente no exterior em nome da dona Marisa, ou do nome do filho do Lula. Eu falo, você deu um título de cidadão parisiense e agora surgiu essa prova. O que você vai fazer? Vai caçar o título? Sim, faz sentido. Você está se expondo. É um risco político. É um risco político desnecessário. Não precisa... Não tem nada de ganho ali, né? Pra política francesa. Né? O Noam Chomsky, o maior intelectual vivo. Né? O que ele ganhou? Não é o Olavo de Carvalho? o Noam Chomsky talvez seja o maior intelectual vivo, né? 92 anos... Eu assisti vários vídeos desse cara, parece foda. da hora, linguista, total. Não, eu estudei ele na faculdade também. Gigante. Gosto, não gosto, outro problema. Gigante, tem estatura, não, vai ser lembrado irrefutável. Daqui 200 anos vamos estar falando dele. Foi visitar o Lula quis visitar o Lula na cadeia. Mandou uma carta. O Papa recebeu o Lula, mandou carta, recebeu o Lula. Pô, isso tem que significar alguma coisa. Mas talvez isso significa que o Lula tem um poder político fora de noção, assim, o cara é muito poderoso politicamente. No quê? O cara já tinha sido presidente, já estava na cadeia, condenado pelo Moro. Moro premiado nos Estados Unidos. Todo mundo falando, Moro. Candidato a presidente da República, ministro do Bolsonaro. Por quê? Pô, vai saber os laços políticos que o Lula construiu nessa trajetória de vida. Óbvio que ele construiu muitos laços políticos, como todo grande líder político. Mas depende da onde. Mas as pessoas vão dar a cara a tapa por um cara que nem mora no país delas? Por quê? Pra que fariam isso? Juristas, cara. Nós não estamos falando... Nós estamos falando de Ferraioli, nós estamos falando de caras, né?
assim, da elite jurídica mundial. O cara vai se expor. Por quê? Por que faria isso? Bom, então começa a ter percebe? O meu eu da teoria da conspiração diria... Ah. Desculpa. Não, é que ó, eu quero deixar aqui, dar o ponto do que eu vejo na internet. Das pessoas têm umas percepções assim, entendeu? Tô dizendo que eu penso isso. Mas há aqueles que acreditam que o Lula tem uma influência política tão grande, e não é uma influência política pela história dele. Porra, vai saber, né? Vai saber como você é presidente do... Não tem uns negócios mas se a influência com a política Venezuela, dele é com a essa, Cuba. vota nele pra presidente, pô. É o melhor presidente que o Brasil então vou votar ter. pro Putin. Mas o Putin tem essa influência política... Tem. O Putin é incrível. A influência política do Putin é incrível. Mas aí você não é russo. Não, tudo bem. Mas, tipo, o Putin também é um ditador, tá ligado? É essa parada que eu tô te falando. Você não vai votar no cara só porque ele é incrivelmente poderoso. Mas porque também o Putin aprovou uma lei pra ficar até 2036 no cargo. O Lula aprovou o que de lei? Cumpriu 2 mandatos e saiu. Bom, isso é verdade. Colocou um poste lá, mas é verdade. Mas isso é muito significativo. Não, é verdade. O cara fez 2 mandatos e saiu, não pediu pra ficar. Isso é verdade. Mas, teve Romarinho em 2014 lá no Instituto Lula pra ele voltar em 2014. Ele falou, não, a precedência é da Dilma. Tava rico já, queria andar de pedalinho. Esse lance do triplex lá, do pedalinho, caralho. Eu não sei qual foi o desfecho que isso teve, o lance do triplex, do pedalinho, caralho. Anulou, né? Anulou esse julgamento, né? Não, vai pra Brasília agora. Vai ser julgado. Rejulgado, vai ser julgado novamente. Não, vai ser reapresentado, cara. Porque a maneira como foi apresentado caiu em contradição. Sim, entendi. Falou, não, isso aqui é da Petrobras. Agora o Supremo olhou e falou, não tem nada a ver com a Petrobras isso aqui. Isso é um tema legal que eu queria saber da sua mente, cara. Pô, vamos privatizar umas paradas? Vamos privatizar? É legal, hein? Privatizar? Eu gosto disso. Vamos conversar sobre do que você tá falando. Petrobras, vamos privatizar essa porra. Eu sou contra. Por quê? Vamos privatizar. Não, Petrobras... é muito importante a Petrobras. Seria mais, né? Se não tivesse sido desmontado. Já foi... O teu sonho já se realizou. Mais ou menos, que eles ainda têm um monopólio de muita coisa. Não tem monopólio de nada, porque já foi quebrado. Na refinaria não tem? Estão vendendo tudo. Acabou. Isso aí, continua vendendo. A gente tem a refinaria de Passadinha. Você tá falando disso porque você não tem carro, porque os caras que estão aí pondo gasolina no... Bom, é verdade. Mas isso aí sempre foi assim, né? Não. Não é por causa que agora estão vendendo tudo. Vai, Ranar. Então o empresário vai comprar a Petrobras para distribuir lucro para... Mas pelo menos ele não vai ter que bancar o esquema de poder dos outros, dos políticos que estão lá, né? Cara, é uma gota no oceano da Petrobras. Será? Bilhões e bilhões da gota de oceano. Uma gota no oceano da Petrobras. Tô te falando isso com convicção, porque é uma gota no oceano da Petrobras. A Petrobras não é aquela meia dúzia de empreiteiras que corromperam 4 diretores. A Petrobras não é isso. Se a gente olhar para isso, a gente vai falar, vende tudo. Agora, se a gente olhar para o que é a Petrobras, você vai falar, prende esses caras e vamos salvar a empresa. Imagina porque a empresa é petroquímica, a empresa é refinaria, a empresa é biodiesel, a empresa é prospecção em águas profundas, a empresa... Cara, a empresa é a responsável por o Brasil não importar um barril de petróleo. Se a gente vender só para brasileiro? Não, cara, é que essa empresa tem uma história... Mas é brasileiro, o brasileiro tá dono da empresa. Cara, mas não é disso que se trata só. Ela tem uma história, ela é uma empresa integrada. Ela ia da perfuração do poço até o posto de gasolina. Era uma empresa integrada. Era uma empresa planejada para atuar na petroquímica. O mundo não está pensando em queimar petróleo mais. Tá em refinar. Nem em refinar. O que está se pensando por petróleo no período seguinte é outro papo. O mundo quer sair do carbono e quer continuar usando o petróleo para outros fins. Claro, borracha e tal. Sobretudo na petroquímica. Então não é qualquer coisa, e nós temos poucos pontos de apoio para reindustrializar o país. E a petroquímica, a indústria naval, era uma dessas possibilidades, que agora não existe mais. Foi desmontado. Mas assim... sempre existe a possibilidade de investimento. Para mim, a minha cabeça não funciona estatal privado. A minha cabeça não funciona assim. A minha cabeça funciona assim. Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando?
Qual é o caso concreto? Você acha Entendeu? que Para mim, assim, estatal é bom, privado é ruim. Ou privado é bom, estatal é ruim. Do que nós estamos falando? Me dá o caso. Oh, mas você concorda que tem muito... Correios. É. As coisas são uma merda. Uma vez eu comprei um negócio dos Estados Unidos e era um presente pro Igor. Presente legal, carão. Era um peão de titânio, meu. Que eu tava olhando na internet. Que gira infinitamente. Ele chegou no Brasil e aí ele foi taxado. Você roda o peão, ele Gira infinitamente. fica um tempão. É tipo um negócio de você pôr no seu escritório e tal, pra deixar de enfeite e tal. E é da hora demais, é elétrico e tal. Por isso que ele gira... Ah, é elétrico? Tem bateria e tal. Por isso que ele gira infinitamente. E é um peão de titânio, bonitão, muito foda. Chegou no Brasil, ok, não tem problema. Pagar imposto. 60% do produto. Ó, e esse imposto aí é o mais desumano de todos. Desumano, porque, pô, o Brasil não produz peões de titânio que rodam infinitamente. Não tem como comprar aqui. Mas ok, vou comprar lá, vou pagar imposto. Obrigado, Brasil, por pôr no meu cu. Valeu. Mas ok, acontece. Aí, ok, mas aí eu paguei o imposto. Fui lá no site do Correio bonitinho, paguei o imposto. Falei, porra, paguei o imposto, vai chegar na minha casa. Voltou pro Canadá e foda-se. Voltou? Ah, Correios. E foda-se, pau no meu cu. Cara, Pau no meu cu. nunca aconteceu comigo. Ah, Nossa, você não já compra aconteceu coisa. comigo também. Cara, eu compro livro quase todo É dia. só livro. que Pô, não eu comprei um entrega. equipamento daquele ali, ó. Não, eu compro livro quase todo dia. Só livro que eles entregam, esse filho da puta, porque o Eu resto não nunca, entrega. nunca tive um problema. Nossa, você é sortudo, hein? Eu Você comprei é um sortudo. equipamento daquele ali de trocar câmera que só voltou também. É Pô, foda. não ia ser muito foda se tivesse uma fucking Amazon aqui, com um centro de distribuição Mas de... tem. Não tem, porra. Como? Tem. Eu compro da Amazon toda hora. Não. Mas não é a mesma Não, coisa. Tô falando de Estados Unidos, porra. Não, Tô mas- falando de mas eu a peço uma coisa e 2 horas chega na minha casa, qualquer coisa. Tô falando disso. Eu acredito no Brasil. O Brasil tinha que ser isso. Esse é o mundo. Você vai lá na Inglaterra, na França, você pede qualquer coisa, 2 horas tá na tua casa. Centro de distribuição incrível. No Brasil não tem isso. Por quê? Em São Paulo tem um pouquinho com o Mercado Livre. Com o Mercado Livre, não é com o Correio, entendeu? O Correio, ele parece... Mas acho que a Amazon nem usa o correio aqui. Usa? Não, Não sei. claro. Porque vai usar uma merda no Correio, porra. Cara, eu não sei, cara. A minha experiência com o correio é boa. Tô te falando assim. Então vamos fazer um plebiscito, Haddad. Não, faz, velho. Faz. Isso é uma coisa legal de consultar a população. Eu também acho. Chega um cara defendendo, isso é legal. Olha, eu não acho que o correio é ruim, é bom. E aí explica por quê. Olha, quem entrega lá para a comunidade indígena no Amazonas é o correio, a Amazon não vai entrar lá nunca, porque não tem custo para isso, papapá. Essas são as vantagens do correio ser estatal, essas são as vantagens. Não tem nada contra, faz a consulta. Mas um tem que... E lembra que a gente falava que a população é pouco consultada sobre algumas coisas? Entendeu? É pouco consultada. Não, Eu acho que ela porque- tinha que ser 10 vezes mais Mais consultada. Não, eu consultada. acredito na democracia direta. Eu Acho que político a representativo venda tem de que sumir. patrimônio público, dependendo do porte, da importância estratégica, devia ser precedido de consulta, por exemplo. O que Concordo. custa numa urna eletrônica? eu concordo. Além de perguntar quem você quer votar para deputado, perguntar se é a favor ou não a venda de uma empresa. E ainda podia falar, pode ser capital estrangeiro ou só capital nacional? Até isso. Claro. Você podia perguntar para o cara. Na minha sociedade perfeita, tudo ia ser perguntado para a população. Você tem um aplicativo com várias opções de votar. Se você não quiser votar, você elege alguém. Eu acho legal esse tipo de coisa. Eu não tenho queixa do correio. Tô te falando a verdade. E eu uso muito. Não é que eu recebo carta em casa de mala direta. Eu compro coisa. Sim. Eu não tive problema. Mala direta é foda. Aí tu ressuscitou, né? Aí tu tá entregando Entregou a a idade. Não, mas aquelas malas diretas, até hoje chega em casa. Mala direta de venda de imóvel, de comida, de não sei o quê. Hoje eu compro as coisas no... O estante virtual não entrega pelo correio? Pelo correio. Não sei, nem Caralho. conheço isso aí, estante virtual. É um mercado livre de livro. livros. Ah, legal. Chama estante Tu virtual. curte esse negócio de